Graça e paz mais uma vez, bom dia. Glória a Deus por esse momento. Nós podermos ter a liberdade de cultuar a Deus. E sem engano, sem fake. Muito bem, vamos lá. A pastora Rosana trouxe a mensagem no domingo passado, Eva enganada no lugar perfeito. Hoje nós vamos ouvir a escrava possessa. Vamos abrir as nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 16 em diante, relacionado com a segunda viagem do apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos 16, verso 16. Diz assim: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para todos os magistrados. Eles ensinam costume que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos, açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Amém? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Olha o que um engano causa. Antes disso, nós precisamos entender que na mitologia grega, Apolo matou uma serpente com o nome de uma serpente Piton, em Delfos, na Grécia. Após isso, foi erguido um templo. E nesse templo tinha uma sacerdotisa com o nome Pitia, no templo, que se dizia possuir o Espírito de Deus.
E as pessoas tinham o costume, naquela cidade da Grécia, de ir se consultar com essa sacerdotisa, que dizia ter o Espírito de Deus. O que ela dizia era sobre as escolhas que cada um poderia fazer, onde atacar uma colônia, porque tinha muitas guerras, quando atacar um inimigo, como anular uma maldição, como escolher um líder e como fazer uma oferenda a Deus. Esse é o pano de fundo dessa segunda viagem que Paulo está fazendo na Grécia, na cidade de Filipos. E o verso número 16 nos diz que aconteceu que eles indo à oração, no dia certo, enquanto eles iam ao lugar de oração. Qual é o lugar de oração? Ali não está dizendo. Era costume eles irem a uma sinagoga, mas não tinha uma sinagoga. Mas no verso 13 nos diz que dia de sábado, eles saíam para fora da cidade, para a beira do rio, um lugar onde eles iam orar. E eles ali conheceram uma mulher chamada Lídia e pregaram o evangelho para esta mulher. Essa mulher abriu o coração dela, Deus trabalhou no coração dela e ela aceitou o evangelho, ela e sua família. E eles foram batizados. E o Espírito de Deus conduziu esses apóstolos a irem nesta viagem para esta cidade. E eles indo para esta oração, eles saem de encontro e vem essa menina gritando. Estes homens nessa tradução diz, estes homens nos anunciam, no verso 17, o caminho da salvação, e são servos do Deus Altíssimo. Ela seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Olha o que essa menina está falando. E ela é uma escrava. Ela não tem um Espírito Santo. Ela tem um espírito maligno. Mas por que isso é um fake? Por quê? Porque ela tem esse espírito maligno, dessa pitonisa. Agora, mais adiante nós vamos ver que nós já falamos que esta passagem começa, essa segunda viagem de Paulo começa com Paulo e Silas, eles encontram Timóteo, depois Lídia, depois tem a jovem possessa pelo espírito do adivinho, e quem mais? Os senhores que é dono dessa menina, dessa jovem. Tem os magistrados, que são as autoridades, e tem quem mais? O carcereiro, que apareceu lá no finalzinho. E ela começa a dizer, estes homens são servos do Deus Altíssimo, vieram anunciar a vocês como podem ser salvos. Por vários dias. Não foi um nem dois, foi vários. E Paulo ficou irado. Paulo ficou bravo. Paulo não se intimidou. Por que que Paulo não se intimidou? Porque Paulo estava cheio do Espírito Santo e sabia que ela não estava falando completamente a verdade. O que que tinha por trás disso?
Mas Paulo reconhecendo, Paulo não fala com ela. O próximo verso vai dizer, olha só o que acontece. Paulo, indignado, disse ao Espírito. Ele não disse a ela. Paulo, o que está acontecendo com Paulo? Paulo está tendo, ele está reconhecendo o Espírito. Olha só, um Espírito que não é o Espírito da verdade, não é o Espírito Santo. Então Paulo repreende o Espírito sai da jovem no mesmo instante, ele obedece. Aleluia. Ele obedece, ele sai. E naquele momento que ela sai, olha só. O Espírito que estava nela reconhece que Paulo e Silas são servos do Deus Altíssimo. Esse Espírito reconhece a soberania de Deus. O El Elyon, o Deus Altíssimo. O Deus Todo-Poderoso. E ela anuncia isso. Em Lucas 28, Lucas 8, 28, tem um endemoniado em Gadara. Olha o que acontece. Ele ele vai ao encontro de Jesus e diz: assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: por que vem me importunar? Por que vem me condenar? Por que vem me importunar Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormentes, não me condene. Esse demônio também reconhece Deus Altíssimo, ele conhece El Elyon, ele conhece o Filho de Deus, ele conhece a divindade de Jesus como o Filho de Deus. Mas por que a pergunta que vem a seguir, voltando para o versículo 16 de Atos 16? Por que um ato sem a verdade ou fake? Por que um ato? A jovem possuída pelo Espírito, no verso 16, a jovem possuída pelo Espírito, ela dizia-se o fake. Por que o fake? Porque ela estava possuída. Essa é a primeira informação. A segunda informação, porque ela não era convertida. Mas ela tinha o espírito de feitiçaria, de adivinho. O objetivo dela, terceiro, o objetivo dela era ridicularizar e fazer a mensagem de Paulo perder o seu valor. Esse era o objetivo dela. Essa era a intenção dela. E ela gritava e falava. Um quarto. Mas por que ela gritava e falava e era fake? Porque ela estava falando, mas ela não tinha fé. Ela não tinha fé. O que ela queria era impressionar e obter mais lucro. Porque essa era a escravidão dela. E nessa escravidão dela, ela também escravizava a cidade. Porque a cidade vinha se consultar com ela também. Porque ela tinha esse espírito. Então, ela não tinha fé. A fé dela não era genuína. A fé dela não era verdadeira. A fé dela, que ela falava, não é a fé que salva. Pela boca dela, não pela ação da palavra. E olha que ela falava. Mas ela não tinha fé no Filho do Deus Altíssimo.
Portanto, a frase que ela dizia não tinha valor espiritual. Era essa a condição dessa menina. E Paulo repreendeu ela. A motivação era ganhar dinheiro. Quando Paulo repreende ela, no verso 18, vai se dizer assim: o Espírito saiu na mesma hora. No verso 19, vendo, quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucros haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à presença das autoridades da praça do mercado. Olha o que eles fazem, a reação deles. Por que eles têm essa reação? Por causa daquilo. Nós vamos deixar de ganhar dinheiro? E agora? Vamos viver de quê? Se a gente tinha escrava. A escrava foi liberta. Olha o que diz 1 João 4, 1 a 3. Porque todos acreditavam naquela menina, naquele espírito maligno. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponha-no à prova, para ter a certeza de que o espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Segue. Assim sabemos que eles têm o espírito, assim sabemos se eles têm o espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Por isso que eu disse que aquela menina não conhecia, não tinha fé em Jesus. Ela não tinha fé no Filho de Deus. Então Paulo, cheio do discernimento, o dom de Paulo, ele usou como um discernimento de espírito. E ele disse ao espírito, sai, não foi a menina. Ele disse ao espírito. Com toda a autoridade. E quem deu autoridade a ele? O próprio Deus, o próprio Jesus. Mateus 10, 1. Eis que vos dou autoridade. Aleluia. Então ele usa dessa autoridade. Primeiro ele tem o discernimento espiritual. Depois ele usa a autoridade. Jesus reuniu, aqui está dizendo os 12, mas ele vai dizer lá, eu sou o apóstolo enxertado, o apóstolo fora de tempo. E eu fiquei com o próprio Jesus, eu aprendi de Jesus. E Jesus também lhe deu autoridade. Lhe deu autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidades e doença. Esse era Paulo, cheio do Espírito Santo. Aleluia. E isso foi um ato com poder, com autoridade, cheio do Espírito Santo. Mas no verso 19, sem fonte, sem renda, eles agarraram os discípulos e os arrastaram à presença das autoridades. Por que a presença das autoridades? Por que eles não fizeram algo a mais? Porque eles não tinham poder. A lei, essas autoridades, eram autoridades romanas. É eles que poderiam fazer, julgar, sentenciar, não eles. Eles não tinham essa liberdade, eles não tinham esse poder. Mas eles usam fake, eles usam a mentira também. Nós já vimos uma mentira da menina. Agora vamos ver mais mentiras, mais fakes acontecendo. Quantos atos sem verdades temos agora? Vamos lá. Nós vimos que o ato de fake da jovem possuída era gritar, era anunciar. O objetivo era ganhar dinheiro. O ato dela era sem fé. O ato dela era sem a verdadeira fé que salva.
sem a fé no Filho de Deus. Por causa desse espírito que foi expulso, agora eles vão acusar Paulo e Sila perante as autoridades. E por que eles fazem isso? Como eles fazem isso? Verso 20. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Mas Paulo e Silas estavam tumultuando a cidade mesmo? Eles não estavam causando tumulto. Foi a menina que foi atrás deles. Não foi eles que saíram fazendo eis que te digo. Não foi. Foi na autoridade. Eles não estavam fazendo isso. Então aqui nós temos um fake, uma outra mentira. E por que eles fazem isso? Porque... E ele continua, e tem mais. Essa foi a primeira, tem a segunda, no verso 21. Eles ensinam o costume que nós romanos não podemos seguir, pois contraria nossas leis. O que esses senhores queriam fazer com esses atos? O que eles queriam fazer com esses atos? Eles queriam manipular as autoridades. Eles queriam que as autoridades agissem em favor deles, porque eles perderam o lucro. Eles perderam, agora não tem mais fonte de renda. A menina foi livre, ficou livre. Não temos mais a escrava. Perdemos a fonte de lucro. Então, movidos de raiva e ganância, de avareza, eles agem dessa maneira. E se fosse trazer para os dias de hoje? Será que a gente vê essas coisas no dia de hoje? Como foi dito aqui, no nosso quintal. Será que a gente vê essas coisas no nosso quintal? No meio da igreja, no meio do povo de Deus? Será que a gente vê essas coisas no mundo aí afora? A gente podia dizer que essa menina, com esse espírito, ela poderia ser uma coach. Ela poderia ser uma coach. Por quê? E por quê nos dias de hoje? Porque se nós vermos, os coaches estão aprendendo técnicas que mexem com os sentimentos, as emoções das pessoas. Por causa do quê? Pegou dinheiro. Pegou autoridade. Poder. Olha só. Sucesso. Fama. Likes. Seguidores. Todas essas coisas para ganhar dinheiro. Segundo Timóteo 3, de 1 a 5, vai nos dizer: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes. Sexta-feira, eu vi um jovem falar assim: eu comprei esse refrigerante para mim, com meu dinheiro. Se vocês quiserem, vocês vão tomar esse refrigerante do meu gosto. Se vocês quiserem. Porque amarão a si mesmo e o seu dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom.
Será que a gente já está vendo isso no mundo nos dias de hoje? Segue, por favor. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas, nosso quintal, apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Então, quais são as verdades da propagação do evangelho que Paulo está fazendo nessa viagem missionária? Se nós estamos vendo... Desculpa, eu pulei um versículo. João 17,14. Isso é interessante nós falarmos. Não pode ficar de fora. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha, isso é palavra de Jesus. Isso é palavra de Jesus. As pessoas querem amar o mundo e as coisas do mundo e não querem amar as coisas de Deus. O que vai resultar nisso? Segue. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que quem ama, nós se amarmos esse mundo, nós seremos o mundo vai nos confrontar. O mundo vai nos perseguir. O mundo vai nos odiar. Por quê? Porque eles amam a si mesmo. Mas quais são as verdades da propagação do evangelho? Neste capítulo, nós começamos a dizer que Paulo vai fazer essa propagação. Ele vem, encontra com Lídia e sua família. Depois ele liberta essa jovem. E no final, o carcereiro é salvo e a sua família também. Então tem salvação no começo e salvação até aqui. Tem manifestação do poder de Deus, tem manifestação do Espírito Santo para a glória de Deus. Então, o que nós podemos ver? Nós podemos ver que em toda perseguição, em toda dificuldade, Deus está presente. O Espírito Santo está presente. Não tenham medo. Não tenham medo. Podem matar o corpo, mas não a alma. Mas não a alma. E o mundo caminha para isso. Nós ouvimos aqui. Guerras, fomes. Será que vai ter mais fome? Será que vai ter mais desemprego? Do jeito que está indo? Será que vai ter alguém com mais dinheiro e alguém com menos dinheiro? Será que vai ter que fazer uma marca para poder comprar alimento, alguma coisa? Olha como está indo as coisas. O amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Por outro lado, briga por poder. Nós iniciamos aqui dizendo que essa menina dava grande lucro para seus donos. Mas a alegria de Paulo, imagina a alegria de Paulo vendo essa família sendo salva, vendo o carcereiro sendo salvo. É isso que o evangelho vai sendo propagado. É isso que a igreja está fazendo, até nos dias de hoje. Então não tenham medo, não recuem. Fiquem na presença de Deus, busquem a Deus, se encha do Espírito Santo, busque os dons do Espírito Santo, para nós podermos ter o discernimento das coisas que estão acontecendo e do que vai acontecer ainda. Então que Deus abençoe os irmãos grandemente, em nome de Jesus.
Obrigado pela oportunidade.